o ambiente consular quando você vai fazer ali a sua entrevista de visto. Não importa qual tipo de visto que você vai fazer, o ambiente consular, ele é um ambiente que eu classifico como muito intimidante. E a gente fica realmente muito desconfortável. Você tem que deixar seu celular do lado de fora, você tem guardas, você vai falar com o cônsul na sua entrevista através de um vidro muito grosso. Eles falam o português sem aquele sotaque que a gente está acostumado de brasileiro, eles falam realmente com o sotaque deles. Então, às vezes fica um pouco mais difícil da gente compreender. Se você está tirando visto de turista, você não é obrigado a falar inglês, mas alguns tipos de visto, seja de estudo, seja de trabalho, dependendo do que você vai fazer, você sim pode ser submetido a uma entrevista em inglês e você vai ter que saber como se colocar nessa entrevista em inglês. De qualquer maneira, esse ambiente ele é tão intimidante que a gente, mesmo as pessoas que são muito calmas, elas ficam um pouco desorientadas. Eu tive uma passageira outro dia que ela estava muito tranquila porque o objetivo dela era ir visitar a filha que está morando no Canadá, que formou no Canadá agora. E aí ela me pediu, essa filha primeiro foi para a Austrália, depois ela fez esse programa no Canadá. E a primeira coisa que a filha tinha me pedido, falou assim, olha, eu quero que minha mãe tire o visto de turista americano primeiro, porque aí depois o visto canadense vai ser mais barato e vai ser apenas uma autorização. Eu recomendei para ela que não fizesse dessa forma. Eu falei com ela que eu achava que como o objetivo principal era ir ao Canadá, que eu aplicaria para o visto canadense primeiro, que é um visto de primeira vez, se você não tem visto americano, é um visto complexo, você tem que mandar documentação, tem que mandar muita coisa, e que ela não aplicasse direto para o visto americano. Por quê? Porque como que ela ia conseguir se justificar que ela iria para os Estados Unidos para ver a filha no Canadá? O cônsul poderia virar para ela, como eu já vi isso acontecer, e falar com ela, então, eu vou te negar o visto, você tira primeiro o visto canadense. Só que se ela fosse tirar o visto canadense como negativa do visto americano, o visto canadense não iria sair. Felizmente, é uma passageira que já fez muitas viagens comigo, confia no meu trabalho e quando ela me disse que queria chegar aonde ela chegou, eu dei para ela qual que é o caminho que ela tinha que percorrer, ela e o marido, e os dois percorreram esse caminho. Nós já temos uma relação aí de mais de 5 anos, desde o primeiro intercâmbio, até mesmo antes dele qualificar para o primeiro intercâmbio, porque quando ele chegou no meu escritório a primeira vez, eu achei que ele não teria o perfil e que ele teria que fazer algumas modificações na vida profissional, na vida de relacionamento dele, para que ele conseguisse o objetivo de morar num outro país. Enfim, hoje esse sonho deles, do casal, está realizado e felizmente ela confiou em mim, confiou na minha sugestão e seguiu. Em consequência, a mãe, fizemos o visto canadense, tiramos o visto canadense e aí fomos fazer o visto americano. E tinha uma coisa muito interessante que ela estava muito calma. Por quê? Porque ela já tinha visto o visto canadense, já ia visitar a filha, ok. Ela estava muito calma. E ficar calmo demais é ruim, por quê? Porque a pessoa não treina. Eu faço um treinamento e esse treinamento é um treinamento mesmo, entende? Assim, eu falo, técnica 1, como que você faz? Técnica 2, o que você tem que fazer? Mas o que você tem que fazer na hora da entrevista assim, assim, assim? Eu dou muito bem formatado isso e falo para as pessoas realmente treinarem isso. Por quê? Porque o ambiente é muito intimidador. E quando o ambiente é muito intimidador, você desorienta, você não se prepara bem. Então, quando ela chegou nesse ambiente, apesar dela estar tranquila, mesmo ela sendo uma pessoa vivida, tranquila, experiente, se ela tivesse o visto ou não, para ela não faria diferença, porque o objetivo dela primeiro era ir para o Canadá e o visto canadense já estava bonitinho no passaporte dela. E ela desorientou tanto que ela nem informou que ela tinha um visto canadense recém-concedido no passaporte. Eles não viram. E aí, assim, toda a entrevista dela ficou prejudicada por causa desse ambiente que é muito intimidador.
Então, por que que ao longo dos anos eu desenvolvi esse treinamento? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha história. Eu até gosto de pegar aqui, deixa eu pegar, peraí que eu vou pegar aqui. Eu gosto de pegar aqui os meus passaportes e um em especial que é o meu primeiro passaporte. Quando a gente tem o visto negado, antigamente, eles carimbavam o seu passaporte com a negativa. Você pode ver que tá aqui a minha fotinho. Tá vendo a minha fotinho aqui? Deixa eu ver se tá pra ver aqui. A minha foto com 19 anos. Eu tive esse visto negado, a data foi... Eu tive, na verdade, duas negativas. Primeiro, eu tive a negativa no dia 2 de dezembro e depois no 22 de dezembro. E no mesmo dia, eu tive o visto concedido aqui, ó. Aqui, ele tá aqui, o visto concedido foi no dia 23 de dezembro, aqui tem o dia 23 de dezembro. Antigamente, o visto era um selinho, e daí eu já tive muitos carimbos, tive outros vistos americanos, até nesse passaporte aqui, tá vendo? Tive outro visto americano concedido, também com muitas entradas nos Estados Unidos, muitas entradas. Depois, eu achei que eu cansei de passar aperto. Em imigração, fiz o meu passaporte italiano. Aí no passaporte italiano, tá aqui a minha foto. No meu passaporte italiano, eu já tenho visto válido para vários países. Então, quando eu tinha 19 anos, eu fui fazer uma viagem para Disney, para Nova York, tive o visto negado, converti esse visto. E aí fui para Nova York, conheci Orlando, sonho, né? Fui com as minhas amigas. Depois disso, eu com 21 anos de idade, eu achei que eu tinha que falar inglês. E aqui no Brasil, que eu não conseguia aprender, e eu queria aprender rápido, eu resolvi ir fazer um intercâmbio em Londres. E já no ano seguinte, eu voltei para Londres já com o meu primeiro grupo de intercambistas, e de lá para cá eu não parei mais. E quando a gente começou a fazer eu tive muitos programas de trabalho para os Estados Unidos. E por volta do ano de 2001 teve os atentados. E logo em seguida eles implantaram uma série de procedimentos de segurança, inclusive o Service System. E a gente embarcava muitos alunos para programas de trabalho, e daí o consulado foi uma conquista nossa também, porque uma das coisas que eu argumentava com o consulado era: me diga que perfil que você quer, que eu vou fazer a seleção de alunos de acordo com o perfil que você quer, porque não faz sentido você matar um sonho, dar um prejuízo para alguém, sendo que aquela pessoa não é o que você busca em termos de perfil. E daí a gente teve vários treinamentos dentro do consulado para organizar esses vistos, e foi muito legal ver também do lado de dentro. E nesses treinamentos a gente aprendia sobre como preencher os formulários, o que é importante na entrevista, e eu ainda fui mais além. Por quê? Porque eu tenho uma formação jurídica, e essa formação jurídica sempre é aquela que eu gosto de ir além. Peraí, deixa eu pegar o que diz a lei. E eu tenho casos incríveis. Por exemplo, tem um caso em 2007 que eu questionei uma organização americana que o seguro dela estava incorreto e que esse seguro não satisfazia a lei americana para programas de intercambistas. Fui ignorada, né? Como assim? Você é uma brasileira que está falando do quê? Né? Por que você está me falando isso? E eu, na verdade, eu queria que eles me autorizassem a tirar o seguro que eles ofereciam como compulsório e colocassem um seguro que a gente oferece aqui, que era um seguro 100%. E iam muitas pessoas para uma estação de esqui, e o risco de acidente é muito grande, e a saúde nos Estados Unidos, qualquer coisa, um braço machucado, você vai ter uma despesa gigantesca. Então eu argumentei com essa organização, falei: olha, tira o seu seguro obrigatório, deixa a gente colocar o nosso. Eles não deixaram, porque acharam que, né, como assim, né, alguém aqui no Brasil vai falar que eles são representantes de um programa chique lá nos Estados Unidos, como assim que eles estão errados?
E daí eu resolvi enviar para o meu contato, aqui no consulado de São Paulo, o meu questionamento. Esse questionamento demorou muito a vir a resposta. Eu fiquei assim, bem na época, ai poxa, mas que demora. Tive que tomar uma decisão, a gente resolveu fazer 2 seguros para os nossos intercambistas, porque uma coisa que eu acho muito importante é você estar com a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Você não vai mandar uma pessoa para realizar um sonho e colocar essa pessoa num risco. Às vezes ela nem sabe quanto custa uma despesa médica nos Estados Unidos, eu sei. Ela às vezes nem sabe o quão arriscado é uma estação de esqui, mas eu sei. Então eu não dormiria tranquila. Mas daí nós fizemos 2 seguros para os intercambistas quando o Consulado Geral aqui de São Paulo me responde falando que tinham encaminhado a minha pergunta para Washington e que demorou porque eles não sabiam responder aqui dentro do consulado americano, que foi encaminhado para Washington e o Washington respondeu que eu estava certa, que o seguro deles estava incorreto, que não satisfazia a legislação. Portanto, essa organização americana teve que mudar o seguro de todos os intercambistas. Por que eu estou te contando isso? Para te falar a importância de ler a lei, de saber a lei. Não para me gabar, porque eu não fiz isso para me gabar, eu fiz isso para proteger os meus alunos. Por quê? Porque eu quero que eles realizem sonhos. E para realizar sonhos, o que é preciso? É preciso do visto. Além do visto, quando você chegar lá, você vai precisar de um bom seguro. Por quê? Se nada acontecer, tá tudo bem, mas se algo de ruim acontecer, fica pior se você não tem uma cobertura, se você não tem um seguro adequado, se o seguro que não cobre absolutamente nada, ou se o seguro vai virar para você e falar: senhor, o senhor pode usar o seu cartão Black Power Gold em qualquer despesa de hospital e depois a gente vai descontar da sua fatura. Isso não é uma solução para quem está numa emergência. Então, por causa disso, eu resolvi trabalhar bem essa questão do visto com os meus alunos. E hoje eu vejo tanta coisa que é falada aqui que eu não vejo que procede. Não é que eu tô querendo desmerecer ninguém, mas os anos de experiência, o estudo, a dedicação em fazer bem feito, talvez é o que me diferencia do resto. E eu vejo muitas pessoas criando ali uma fala que não é uma fala correta, ela não é uma fala sobre o visto correta. E o que é importante aqui? Você tem que saber se você tem ou não o perfil para o visto. Por quê? Porque você vai gastar $100 e tantos para fazer a entrevista. Se você for estudante, você ainda vai gastar a taxa SEBS, que é caríssima. Você às vezes vai ter que viajar, porque não tem um consulado americano na sua cidade. Às vezes você vai ter que pernoitar, porque você vai ter a entrevista no CAVES 1 hora e depois a entrevista consular no dia seguinte. Pensa, isso é uma despesa enorme para um sonho, para realizar um sonho. Então, se você já sabe que as suas chances são pequenas, aí você devia pensar antes e talvez até mudar de destino. Isso não significa que depois, num futuro, você não se qualificaria para um visto nos Estados Unidos. Mas às vezes é o seu primeiro visto. Ou você tem certeza que você tem um perfil, você é realmente genuíno, mas aí você teve o visto negado, porque você não se portou tão bem na entrevista, você não sabia como que era, ou você ainda está se preparando. Se você está se preparando, eu acabei de liberar as técnicas que eu faço com os meus alunos há mais de 20 anos para que eles tenham os vistos aprovados. São técnicas que eu simplifiquei o processo, porque todo mundo que me conhece há mais tempo sabe que com 15 anos eu montei na garagem da casa dos meus pais uma escolinha de aula particular. Então eu sempre tive esse talento de pegar uma coisa que é muito difícil e fazer com que ela fique fácil das pessoas explicarem. Explicando isso para as pessoas. Eu já fazia isso com as minhas amigas e quando a gente teve uma reviravolta na nossa vida repentina por causa de um plano do governo que confiscou todas as poupanças de todos os brasileiros e meu pai na época vivia de renda, então a minha solução foi ok, eu tinha um talento, eu comecei a dar aula e por isso ainda fica melhor esse treinamento que eu dou. Por quê? Porque eu peguei uma coisa complexa, simplifiquei de uma forma que fica fácil de você decorar naquela hora ali da entrevista.
você está num ambiente totalmente difícil, totalmente intimidante e você vai conseguir lembrar das técnicas e vai conseguir o melhor ainda, aplicar, né? Óbvio que para aplicar você precisa treinar. E para isso, tá aqui na descrição o link que eu falo do treinamento. É um preço que eu coloquei que é simbólico, justamente porque eu não tenho tempo de fazer vistos para as pessoas. Muita gente me pede, mas infelizmente eu não tenho esse tempo, mas eu quis disponibilizar isso aqui para as pessoas realmente que são genuínas, que querem ter o seu sonho de conhecer os Estados Unidos e não sabem como é aquela técnica e o que é preciso você comprovar para que o seu visto seja aprovado. Eu falo sobre tudo isso nesse treinamento, deixo aí o link para você e espero que esse vídeo tenha feito sentido aí para vocês, que vocês utilizem essa informação e lembre-se, confiram todos os documentos, preencha tudo com muito cuidado, com muita atenção, treine para a entrevista, treinar mesmo na frente do espelho. Se você tiver condição de fazer o meu treinamento, eu tenho certeza que muita coisa vai virar uma chave aí e você vai conseguir entender o que você tem que falar e vai conseguir saber o que é mais importante. Algumas pessoas falam que o que me diferencia dos outros é porque eu sei como eles pensam e como eles vão te avaliar. E isso é uma empatia, é realmente a forma como, primeiro, eu já tive uma experiência na própria pele, eu já falei aqui para você. Segundo, eu acho que todo mundo deve realizar sonhos e um visto negado nunca deve te impedir de realizar seus sonhos. Talvez seria melhor numa primeira estratégia ir para um outro país do que ter o risco de ter o visto negado. Mas se você foi de cara e teve o visto negado, e olha, na época eu fui por agência com pessoas que me orientaram, mas não me orientaram para o que eu ia passar. Eu não sabia como é que seria tão intimidante ali. E a regra é a mesma há anos, mas ela é simples, mas às vezes tem muita gente que não percebe. Então muitas pessoas falam, nossa Tati, você realmente pensa como o cônsul vai pensar. Por isso que o seu treinamento é tão virador de chave, assim, vai virar uma chave na tua cabeça. Você vai entender o que eles precisam saber para te dar o seu visto. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado. Se prepare. Por que eu fiz esse treinamento e não trago isso aqui no YouTube? Gente, tem coisas que são informações confidenciais, que a gente não pode colocar aqui. Aqui tem um monte de regra, eu não posso falar tão claramente de tudo que eu vi por trás das cortinas. E dentro de uma plataforma segura em que eu dou esse treinamento, eu posso falar o que eu quiser, porque não vai ter nenhum tipo de censura. Então, isso também é uma vantagem do treinamento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se quiser me dar um like, se eu conquistei um like seu, por favor me deixe saber, porque isso me auxilia a trazer mais informações, a trazer mais conteúdos, a separar um horário ali no meu dia, mesmo que seja agora, no fim do dia, já estou esperando uma próxima reunião com uma família que vai viajar, e aí eu posso vir aqui e trazer esse conteúdo aqui de qualidade para você que quer realizar seu sonho, fazer sua viagem dos seus sonhos. Então, um beijo, boa viagem, comente, curta, se não for muito custoso aí para você. Se eu ganhei o seu like, eu vou ficar super feliz. E aí, boa viagem. Espero que você realize todos os seus sonhos e não desista se você teve um visto negado. Eu não desisti e olha ali, ele é só um pouco dos souvenirs que eu trouxe ao longo aí do mundo, da minha jornada aí pelo mundo, tá? Beijo, beijo, beijo.